Clarice na cabeceira, certo? Bom, boa noite a todos. Como sempre, é um prazer estar aqui para falar da Clarice Lispector, né? Que é uma paixão de todos nós aqui, imagino que de vocês também. Esse livro, Clarice na Cabeceira, ele foi publicado no ano passado, pela editora Rocco. E, na realidade, assim, é um livro que foi feito pelos leitores da Clarice, né? Leitores de diversas áreas, na área da música, da literatura, do cinema, do teatro, da televisão. Então, assim, é um livro bastante singular nesse sentido, né? Quer dizer, é um momento em que os leitores, um dia, escolheram o seu conto, né? O seu conto preferido de Clarice Lispector. Esse livro, além da escolha da seleção dos contos, ele também conta com textos que cada um desses leitores escreveu sobre as suas escolhas. Então, tem esse aspecto também, que você tem o conto escolhido, são 22 contos, e um texto de cada leitor sobre a sua escolha. Agora, em outubro, a editora Rocco vai lançar um segundo livro dessa série, Clarice na Cabeceira. Esse aqui é o de contos, e agora a editora Rocco vai lançar o de crônicas, uma seleção de crônicas, com 20 crônicas da Clarice Lispector. Quer dizer, eu vou falar também um pouquinho assim como leitora da Clarice, porque é sempre assim, para mim, emocionante falar, porque assim, há 20 anos que eu estou lidando com esse universo da Clarice Lispector, né? Quer dizer, obviamente que desde a adolescência que eu comecei a ler a Clarice, mas assim, depois, em função dessa biografia que eu escrevi, chama-se Eu Sou Uma Pergunta, que foi publicada pela editora Rocco, eu acabei, digamos, me envolvendo assim, profissionalmente com a Clarice, porque aí eu passei a organizar uma série de livros que foram publicados, né? E assim, o que eu acho mais legal disso tudo é que assim, eu continuo tendo a mesma emoção quando eu leio a Clarice. Quer dizer, enquanto adolescente, o meu primeiro contato com a Clarice foi muito assim de espanto, sabe? Assim, eu não sabia quem era a Clarice Lispector, né? Não tinha essa noção. Eu tinha uns 15 anos. Mas depois, quando eu fui me aproximando da Clarice na Faculdade de Letras, e assim, eu fiquei tão encantada por ela, e assim, esse encantamento, ele não se perdeu. Isso que eu acho fantástico. Então, assim, é muito lindo ver como até hoje, quer dizer, há 20 anos que eu estou constantemente, né, em contato com esse universo, com leitores, esse encantamento que ela provoca na gente. Porque, na realidade, assim, eu sou uma das biógrafas da Clarice. Na realidade, eu sou uma leitora da Clarice. Eu sou uma leitora que um dia, né, resolveu fazer uma biografia da Clarice. É isso que, na realidade, que acontece. E que tenho esse privilégio, acho que é um privilégio poder organizar esses livros dela, estar em contato com a obra dela. Então, assim, esse momento aqui assim, é muito especial. Quer dizer, e o livro é um livro dos leitores, né? Nós temos aqui 2 leitores de Clarice Lispector, José Castelo e Afonso Romano de Santana, que estão nesse livro de contos, né, que colaboraram nesse livro de contos. E assim, cada um vai falar um pouco da sua história, né, isso que eu acho que é interessante nessa proposta do livro, assim, na sua história como leitor de Clarice. No caso do Afonso, ele tem um dado a mais, né, que é um privilégio, porque o Afonso conheceu a Clarice. Né, o Afonso Romano de Santana conviveu com a Clarice Lispector. Então, realmente, o Afonso pode contar. É muito grave, né, Afonso? Enfim, ele teve esse privilégio, né? E o José Castelo não conheceu a Clarice, mas, enfim, é um grande leitor da Clarice, tem falado sobre Clarice aí em todos os cantos, né? Então, assim, ele não poderia estar fora desse livro. Então, é isso. A respeito desse passeio, o Rio de Clarice, se vocês tiverem interesse, esse passeio é um passeio que eu faço no Rio de Janeiro há 2 anos. Ele tem um roteiro dentro de um ônibus e um roteiro a pé.
onde eu percorro do centro até a Zona Sul lugares que são significativos na obra da Clarice Lispector. É como se fosse uma aula assim, ao ar livre, sabe? Porque eu sou professora e tenho esse encantamento por falar de literatura, né, que é a minha paixão, e aí falar da Clarice mais ainda. Então, se vocês tiverem interesse também em conhecer algo sobre esse passeio, tem um e-mail que chama-se riodeclarice@gmail.com. Vocês podem mandar mensagens para mim que a gente, enfim, conversa sobre isso. Bom, então agora eu vou passar a palavra para os nossos leitores aqui de Clarice Lispector. E aí eu queria começar pelo Afonso, perguntando ao Afonso como é que é essa experiência de ser leitor da Clarice Lispector, né? Ao mesmo tempo amigo. E uma coisa também que, assim, que eu até tenho curiosidade de perguntar ao Afonso, assim, hoje, quer dizer, hoje já faz bastante tempo que a Clarice Lispector tornou-se uma espécie assim de fenômeno assim de mídia, né? Em termos assim, se você comparar com outros escritores brasileiros, por que está acontecendo isso? Como é que era, já que o Afonso conviveu, acompanhou a trajetória da Clarice, né? Principalmente ao longo da década de 60, 70, né, Afonso? Como era a escritora Clarice Lispector, né, naquela época? Era isso que a gente está vendo hoje, esse boom todo, esse fenômeno, né, tudo é sobre Clarice, quer dizer, como era a Clarice naquela época? Acho que isso é bastante interessante da gente pensar, né? E inclusive, o Afonso organizou uma vez um seminário na PUC, e a Clarice esteve presente nesse seminário. Então, assim, o que a Clarice pensava disso? Né? Às vezes eu fico imaginando como a Clarice, né, o que ela acharia disso tudo. Então, eu gostaria de lançar isso para o Afonso e